Bom, estamos caminhando para o fim dessa jornada nesse segundo bimestre, né? Meio aos trancos e barrancos, da maneira como viemos, né? Como a gente achou que era viável continuar fazendo. Eu espero que tenha servido de alguma coisa, que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei, porque eu falei um montão de coisa aqui, né? A gente começou falando sobre as independências na América Latina, visto que a gente tinha terminado no bimestre passado ou passamos no bimestre passado pela Revolução Francesa, quer dizer, pelo Iluminismo, né? E a independência dos Estados Unidos, esses eventos que estavam completamente relacionados, e aí a Revolução Francesa, nesse mesmo fim de século XVIII, o Iluminismo que se gestou e cresceu muito nesses séculos XVII, XVIII, aí nesse mesmo século XVIII, no auge do Iluminismo, teve então a dispersão daquelas ideias de liberdade, igualdade e tudo mais, nasceu o liberalismo político. Aliás, esse iluminismo, ele se embrenhou por todos os ramos, né? Pela economia, pela sociedade, pela política, pela cultura, pelas artes, enfim. E aí então a gente tem a realização disso tudo na independência dos Estados Unidos, em 1776. Logo depois tem a Revolução Francesa, em 1789, que vai marcar, então, vai fechar as portas à Idade Moderna e abrir as portas à Idade Contemporânea, que é a nossa, na qual nós nos inserimos até agora, né? Então, do século XIX em diante, a gente já está oficialmente na Idade Contemporânea, seguido dessa Revolução Francesa que durou mais ou menos até 1799. Aí a gente tem a Era Napoleônica, que foi até 1815, e ele fez aquela bagunceira lá na Europa, corrigiu todo mundo, enfim, impôs o bloqueio continental, brigou com a Rússia, perdeu, voltou, foi preso ali pertinho da Península Itálica, voltou, foi preso de novo lá no meio do Atlântico. Nessa zoeira que ele fez na Europa, bagunçou todos os impérios ultramarinos, né? Uma vez que essa Europa imperialista era o centro do poder do mundo e de lá saíam as deliberações para grande parte do resto do mundo que estava sob o domínio, sob a hegemonia daquelas potências europeias, aquelas mesmas potências europeias que se formaram como Estados nacionais desde fins da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Quer dizer, se eu for fazendo esse panorama e voltando para trás para legitimar todas as transformações das quais a gente partiu com a nossa conversa, a gente não para de falar, né? Porque um cenário político ou econômico, seja lá qual for, uma determinada conjuntura, ela só se forma a partir de um cenário prévio, né? E esse cenário prévio só se formou a partir de um cenário anterior a ele, que se formou a partir de um anterior a ele, e anterior a ele, e anterior a ele, e anterior ainda. Então, a gente não ia terminar a nossa conversa nunca. Partamos então desse cenário desenhado, delineado a partir da Era Napoleônica, nem da Revolução Francesa, da Era... Bom, a gente pode até juntar mais ou menos essas duas coisas num período mais ou menos homogêneo, né? Foi um período de tempo relativamente curto. Então, nós temos essa situação de coisas aí, né? Que preso o rei da Espanha, ameaçando o rei de Portugal, essas nações que tinham possessões ultramarinas bastante vultosas, bastante significativas desse outro lado do oceano, teve um problemão, né? Um monte de movimentos pela independência dessas colônias aqui na América Latina. Primeiro foi os Estados Unidos em 1776, que abriu as portas para o restante, né? E aí veio o Haiti, já nesse século XVIII, quer dizer, os movimentos pela independência começaram ainda no século XVIII, mas se realizou no comecinho do século XIX, né? Em 1801. Bom, vistos aqueles movimentos pela independência na América Latina, no Peru, na Argentina, no Uruguai, nas províncias ali da América Central, mesmo do México, a gente acabou vendo
só que ela está num outro contexto histórico, então só guardem esses dados do México que a gente vai retomá-los depois, mas então, vistas essas independências pela América Latina e a maneira como elas aconteceram, né, que foi, a maioria delas se deu por uma briga, um conflito político entre a elite social, entre os chapetones e crioulos, né, e não pela base da população. Então, visto o negócio nas colônias espanholas, a gente vem para a colônia portuguesa no Brasil, né? E vimos como se deu a crise no sistema colonial no Brasil, passando pela Era Pombalina, né? Que foi de 1750 a 1777, nesse século XVIII, do auge e decadência do ouro. Inclusive, essas questões do ouro figuraram com um papel muito importante nessa Era Pombalina, por causa da derrama e tudo mais. Vimos algumas crises, as últimas crises desse Brasil colônia, na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789, e a Conjuração Baiana 9 anos depois, é isso, em 1798. E tudo isso vai levar, quer dizer, por causa da Era Napoleônica e ele ameaçando a turma lá na Europa, o Dom João, quer dizer, Dom João, que não era Dom João VI ainda, era filho da Dona Maria I, a louca, eles vieram aqui para o Brasil, transferiram a corte para o Brasil, escoltados pela Inglaterra, o que denuncia, né, o estreitamento dos seus laços econômicos, comerciais e tudo mais. Então vieram aqui para o Brasil, saíram de lá em fins de 1807, chegaram aqui só no comecinho de 1808, foi uma viagem turbulenta, né, com vários imprevistos. Chegaram lá em Salvador, nem vieram direto para a capital no Rio de Janeiro, porque se perderam no meio do caminho, parte da esquadra se perdeu também, enfim. Chegaram aqui, abriram os portos às nações amigas, né, acabou com aquele pacto colonial, então as amarras que prendiam a economia, o desenvolvimento econômico do Brasil como colônia foram desatadas, né, e esse Brasil colônia vai se afastando cada vez mais de uma metrópole que estava subjugada por um rei ilegítimo, né, pelo Napoleão ainda. Então, enquanto Napoleão está lá, não tem muito o que fazer. Agora, depois que ele sai em 1815, a situação muda de figura, né? Estavam insistindo para que Dom João VI voltasse, ele não queria voltar, já tinha feito um monte de coisa aqui. Bom, por fim, acaba voltando. Acaba voltando depois de muita briga, muita revolta. Teve a tal da Revolução Liberal do Porto em 1820. Então ele é obrigado a ir para lá, mas deixa o filho dele aqui, o Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro I, né? Como príncipe regente, que já não era mais uma colônia, era um reino unido a Portugal e Algarve. Muito bem. Só que a turma ainda queria que ele voltasse também, junto com o Dom João VI. Mas não queria voltar, enfim, proclamou, estavam querendo se meter na autonomia do Brasil, né, sob a gerência do Dom Pedro I. Ele não aceitou, chega dessa palhaçada, chega dessas picuinhas, dessas brigas, vocês ficam aí, eu fico aqui, tá proclamada a independência. Se vocês vierem me buscar, vai ser poucas ideias, não vai ter conversa. Então, proclamada a independência do Brasil em 1822, 7 de setembro de 1822, foi o tal do Grito do Ipiranga, que foi aqui em São Paulo, né? Mas por que foi aqui em São Paulo se a capital era no Rio de Janeiro? Lembrem-se que ele estava em viagem aqui para São Paulo, né? E aí essas notícias o pegaram no meio do caminho de volta, então foi lá, como poderia ser em qualquer outro lugar, foi meio que por uma obra do acaso que esse Grito do Ipiranga, essa declaração de independência aconteceu naquele lugar, naquele momento específico. Bom, proclamada a independência, então, tem início o primeiro reinado, né? Tem início essa monarquia no Brasil independente, que já não é mais, quer dizer, já era um reino unido a Portugal e Algarve, mas ainda era subjugado a ele, agora já não é mais, agora é realmente independente. Agora nós temos um Brasil independente, só que já nasce como um país independente sob o regime de monarquia absolutista, escravista, exportadora. Quer dizer,
A ordem social e econômica não mudou nada, continua a mesma coisa. Só o que mudou foi o status legal do país, né? Nem a família governante mudou. Continua o mesmo cara no poder. Não foi uma revolução, uma sublevação popular que lutou pela liberdade, pela emancipação e por melhores condições de vida e negócios. Enfim, nada disso, nada disso. Foi só para quem estava no poder se manter no poder. Então foi meio que um golpe aí. Para legitimar uma situação de coisas que já vinha desde muito tempo. Então, essa família no poder se viu ameaçada por forças externas e resolveu dar um basta nisso. Chega, vocês ficam para lá e aqui é independente agora. Esqueçam de mim e me deixem aqui. Então, essa base política e econômica se mantém a mesma, igualzinha. E a economia se baseia na agroexportação. A base da economia ainda é o plantation. Porque teve o auge lá da cana-de-açúcar e tal, alguns séculos atrás. Aí no século XVII e XVIII teve o auge do ouro, então houve uma diminuição da exportação de açúcar, de algodão, de fumo. Inclusive não só por causa das reviravoltas internas, mas por causa de assuntos externos também. Que as Antilhas estavam produzindo muito açúcar, os Estados Unidos estavam produzindo muito algodão e fumo, então houve uma queda nas exportações brasileiras, né? Mas essa estrutura de plantation continuava, se mantinha, permanecia. O que era o plantation mesmo? Tinha algumas características principais, né? Grandes latifúndios, monocultura, mão de obra escrava e produção voltada para o exterior, para o mercado externo, para exportação. Então, a base da economia era de agroexportação. Bom, a proclamação de independência foi feita aqui no Sudeste, né, em São Paulo, e a capital estava no Rio de Janeiro. Mas muitas das províncias mais distantes, fora desse raio de alcance mais próximo do Rio de Janeiro e as suas adjacências, não tiveram o menor contato com esse evento. Quer dizer, já não teve nenhuma participação popular mesmo, mas mesmo a elite, mesmo os mandatários, mesmo quem mandava nesse país, não teve contato com essa proclamação de independência aqui no Sudeste. E nós tínhamos as primeiras províncias que despontaram como poderosas, hegemônicas, ricas, enfim, no Brasil, foram no Nordeste, né? Inclusive a primeira capital era lá em Salvador, na Bahia. Então, muitas dessas províncias tinham contato, inclusive, muito mais frequente com a metrópole, com Portugal, do que com o Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, porque era muito mais fácil o contato, era muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais frequente mesmo, o contato pelo oceano, né, pelo Atlântico, entre o Nordeste e Portugal, do que o Nordeste e o interior aqui do Brasil, porque não tinha estrada, não tinha autoestrada, não tinha rodovia, não tinha estrada de ferro. Então, o transporte por terra era muito pior, era em muito piores condições, era muito mais difícil do que por mar. Então, algumas dessas províncias tinham um contato muito mais próximo, muito mais frequente com Portugal do que com uma capital no Rio de Janeiro, que eles não tinham o menor relacionamento, sabe? E isso dificultou a aceitação da independência. Muitos deles não queriam se separar de Portugal. Achavam que era absolutamente legítimo, até porque grande parte dessa elite dominante era portuguesa, né? E se via meio que ameaçada pelos brasileiros, por uma elite genuinamente brasileira, nascente, que estava competindo com eles. Então, para garantir a sua posição e a sua hegemonia, o seu lugar de poder, era interessante que eles se mantivessem atrelados a Portugal, porque então eles seriam naturalmente beneficiados, né, como elite dominante. Agora, se essa brincadeira aí de liberdade e igualdade se intensificasse, podia ser que esses brasileiros tomassem o lugar dos portugueses no comércio, no qual eles mantinham esse monopólio, né, essa hegemonia. Na Bahia e no Pará, por exemplo, tinha muitos portugueses que não aceitaram essa independência em relação a Portugal. Quer dizer, eles aceitaram a independência do Brasil, mas não aceitaram fazer parte dela. Não vão aderir a essa independência, porque tinham uma economia muito vinculada a Portugal.
Isso no Nordeste, né? No Sul tem um outro senão, tem um outro problema, tem uma outra questão, que é a província Cisplatina, sobre a qual eu fiz uma breve menção na primeira unidade quando a gente estava falando sobre as independências na América Latina, lembram? A província Cisplatina, onde é hoje o Uruguai, que deu um problemão também. Por quê? Na época do Dom João VI, essa província da Cisplatina foi dominada e passou a integrar o Brasil. Só que a maior parte da população lá não era brasileira, não era nem portuguesa, era de espanhóis e indígenas. Então não tinha o menor vínculo com o Brasil, não fazia o menor sentido aquele lugar fazer parte do Brasil. Teria que passar por uma aculturação radical para que houvesse algum tipo de identificação. E não havia, não tinha nada a ver. Bom, agora então, feita a independência do Brasil, essa província Cisplatina falou, pô, legal esse negócio de liberdade aí, né? Soberania nacional e tal, também quero. Você quer se separar de Portugal? Eu também quero me separar de você. Mas Dom Pedro não aceitou isso, né? A defesa pela autonomia e tal só serve para ele, não serve para os outros. Então ele não abriu mão, não deixou essa turma se libertar do Brasil, né? Não deixou eles se emanciparem do Brasil, manteve essa unidade nacional com mão de ferro, com uma mão pesada. Inclusive, se vocês virem por aí esses questionamentos, se vocês toparem com alguma pergunta, em uma prova, em algum simulado, alguma coisa assim, ou mesmo numa conversa, se vocês se perguntarem ou entrarem num assunto e essa questão surgir, por quê? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, não me recordo. Por que nos reinos e vice-reinos, aqui na América Latina, na parte dominada pela Espanha, todas aquelas províncias se esfacelaram e se dividiram e brotaram vários países. E aqui no Brasil não. Manteve-se essa unidade nacional. Por que o Brasil também não se dividiu em vários países diferentes? Porque ele é enorme, tem proporções continentais, né? Por que foi mantida essa unidade nacional? Tem uma série de explicações, tem várias razões pelas quais isso pode ter acontecido, mas uma delas certamente é a presença da família real aqui a partir de 1808 e um controle muito mais próximo, muito mais íntimo, que foi capaz então de segurar esses movimentos emancipacionistas, que houveram alguns ao longo da história, né? Bom, então ele não deixou esses caras saírem fora. Então, desde já tem algumas manifestações contrárias à adesão da Bahia, do Pará e da Cisplatina. O que o Dom Pedro vai fazer? Ele vai arregar? Ele vai deixar por isso mesmo? E deixar minarem a sua autoridade desde um primeiro momento, assim, logo de cara? Não. Ele vai... Quer dizer, qual que é a receita, qual que é a resposta mais imediata, assim, de bate-pronto para essas questões? Não, vamos conversar, vamos encontrar uma via diplomática, vamos entrar num acordo, ver o que fica melhor para os dois lados. O escambau, dane-se esses caras, vai mandar descer o sarrafo em todo mundo, nesses subversivos, vai mandar o exército marchar por cima desses caras. Mas que exército? A nação acabou de se declarar independente, falta um aparato militar, administrativo, judicial, político, social para dar embasamento a esse governo. O país tinha acabado de se proclamar independente, mas ainda não estava firmado sobre bases muito sólidas. Bom, ele não tem um contingente militar profissional próprio, sustentado pelo Estado e leal ao Estado, portanto. Então, eu digo Dom Pedro I, né? Então ele vai contratar uma turma para resolver os seus BO, enquanto essas instituições não se firmam, não se formam. Aí ele se dispõe, então, a contratar um exército de mercenários para conter essas revoltas. Ótimo, boa ideia, uma boa saída, uma boa solução, inteligente, né? Então ele vai contratar um exército de mercenários. Ótimo, o que são mercenários? São soldados que lutam por dinheiro, né? Eles cobram pelos seus serviços, isso quer dizer mercenário. Mas com que dinheiro o Dom Pedro vai pagar esses caras? Não tinha dinheiro, o Brasil estava falido também. Quando Dom João VI saiu fora, ele foi embora, voltou para Portugal, ele deu uma passada no Banco do Brasil e sacou o que tinha lá e levou embora.
Então, como que Dom Pedro vai arrumar dinheiro para pagar esses caras? Aumenta os impostos. Então, observe a situação. Primeira medida do Dom Pedro I como imperador do Brasil: contratar mercenários para descer o pau na população. Segunda medida do Dom Pedro I como imperador do Brasil: aumentar os impostos para arrecadar dinheiro para poder pagar os mercenários contratados para descer o pau na população. Vocês devem imaginar o quão impopulares foram essas medidas, né? Não pegou nada bem pro Dom Pedro. Ele estava com uma imagem cada vez mais prejudicada perante essa população, que não estava sendo nem um pouco beneficiada. Aliás, estava só levando na testa, né? Além do mais, essa repressão orquestrada pelo Dom Pedro e realizada pelos mercenários não foi só um puxão de orelha, de advertência para pôr essa turma na linha. Foi absolutamente violenta, foi desproporcional, sabe? Foi desnecessária. No caso do Pará mesmo, teve o caso da revolta do Brigue Palhaço, na qual os 256 integrantes do movimento revoltoso foram presos no porão de um navio e cobertos com cal. Então eles morreram todos asfixiados. Sabe? 250 pessoas em um evento, em uma tacada assim. Bom, conseguida mais ou menos a adesão de todas as províncias do Brasil e a consolidação, portanto, da sua independência, efetuada essa unificação interna, restava conseguir o reconhecimento da sua independência no cenário externo também, né? Na política externa. Não adianta um país proclamar sua independência se ela não for reconhecida pelas outras nações soberanas, né? Ninguém vai fazer negócios com ela, ninguém vai aceitar o autogoverno desse lugar, né? Então, o primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824. Lembrem-se que a independência foi proclamada em 1822. O primeiro a aceitar, a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos em 1824. Em grande medida pela chamada doutrina Monroe, do então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que pregava América para os americanos. Da hora os Estados Unidos, né? Muito bonzinhos eles, defensores da nossa autonomia e liberdade, um exemplo de integridade e rigidez de caráter, muito bom. Mas não é bem assim, né? Obviamente que os Estados Unidos tinham seus próprios interesses nisso. O interesse em declarar América para os americanos era mais ou menos traduzido como América para os americanos do norte, para os norte-americanos, para expulsar as potências europeias, para que eles pudessem explorar essa região com mais largueza, mais folgados. Era trocar uma hegemonia estrangeira por outra. Era deixar de se subjugar à Europa para passar a atender às demandas dos Estados Unidos. Como isso se realizou, na realidade, né? Foi concretizado. Esse plano aí da América para os americanos, ou para os norte-americanos. Mas isso é assunto de uma outra conversa. Então, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer essa independência do Brasil em 1824. No ano seguinte, Portugal, que não queria largar o osso de jeito nenhum, fez um acordo com o Brasil pelo seu reconhecimento também. Em 1825, essa nova nação recém-independente concorda em comprar o seu reconhecimento de Portugal pela batelada de 2 milhões de libras esterlinas, que era uma baita de uma fortuna. Ué, mas por que ele faria isso? Lembrem-se que quando eu estou falando de Brasil e Portugal, eu estou falando de Dom Pedro I e Dom João VI. Né? Foi um acordo entre pai e filho. Mas a coisa vai mais além. Não foi um acordo só entre Portugal e o Brasil. Tinha outros fatores interessados nesse reconhecimento da independência, né? A Inglaterra também estava envolvida nesse acordo. Vocês lembram que a Inglaterra, o Brasil e Portugal tinham laços econômicos muito estreitos? Que a coroa dependia muito da economia inglesa? Eu me lembro de ter falado isso algumas vezes na transição da família real aqui para o Brasil. Pois bem, Portugal tinha uma dívida bastante vultosa na soma de 2 milhões de libras esterlinas para com a Inglaterra, justamente o valor cobrado do Brasil para a aceitação da sua independência. Ah, beleza, tem que pagar, eu pago, né? Fazer o quê? Mas com que dinheiro? Eu não acabei de falar que o Brasil estava falido? Bora pegar emprestado o nosso maior parceiro comercial, a própria Inglaterra.
Vocês percebem? Portugal devia uma grana para a Inglaterra. Aí Portugal cobra essa grana do Brasil para mandar para cá. Só que o Brasil não tem esse dinheiro, pega emprestado da Inglaterra. Entendeu? Então, o Brasil meio que compra a dívida de Portugal para com a Inglaterra e fica devendo para eles no lugar. Depois de cumpridas algumas exigências inglesas pela manutenção daquela parceria econômica que eles mantinham de longa data, eles também reconheceram a independência do Brasil. Ótimo. Então, proclamada a independência do país em 1822, precisava de uma constituição, um compilado de regras sob as quais o jogo ia acontecer, né? Um documento que estipulasse, que estabelecesse os direitos e deveres dos cidadãos, a sua estrutura política, a divisão dos poderes, se haveria uma divisão dos poderes, como que ia funcionar essa coisa toda. Em meio a toda essa agitação de aceitação ou não das províncias internas ao próprio território e das outras potências no cenário externo, o Dom Pedro I chama uma Assembleia Constituinte para escrever essa tal da Constituição. Essa Assembleia se reúne no Rio de Janeiro em 1823, tá? Não se percam no tempo, vão anotando as datas para ver em que tempo essas situações ocorreram, né? É que muitas delas se alongam, elas se prolongam por um período de tempo bastante comprido. Então, vão fazendo essas anotações para pôr na linha do tempo na cabeça de vocês certinha, tá? Então, em 1823, a independência foi proclamada em 1822. Em 1823, se reúne essa Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, na capital, para escrever a Constituição. Essa Assembleia Constituinte era composta por magistrados, advogados, professores, funcionários públicos de todas as províncias de todo o território nacional, para que houvesse a garantia de uma certa participação política, de uma certa participação popular no fazer das regras, né? As regras sob as quais eles iam jogar, que eles teriam que aceitar e acatar uma vez divulgada, lançada, liberada essa Constituição. Beleza. Nesse cenário é bastante nítido que a gente tinha a presença de três principais partidos políticos, ou três principais correntes políticas, com interesses distintos, né? Divergentes até. Tinha os absolutistas, que eram absolutamente favoráveis ao absoluto poder na mão do Dom Pedro I, então favoráveis à manutenção de uma monarquia absolutista e o fortalecimento de uma monarquia absolutista na figura do Dom Pedro I. Tinha os liberais, que se dividem em moderados e exaltados. Os liberais moderados queriam restringir, controlar um pouco o poder do imperador, mas sem alterar as classes sociais e garantindo a manutenção dos seus próprios privilégios. Lembrem-se que esses caras são da elite, tá? Eu falei participação popular, mas é uma participação da elite, que está fora da família real, mais próxima, mais restrita. Então eles queriam restringir um pouco o poder do imperador, mas sem acabar com a estrutura política que garantia os seus próprios privilégios, né? Eles queriam se manter no poder. Os liberais exaltados queriam mudanças bem mais drásticas, bem mais profundas, abrangindo até a abolição da escravidão. E essa terceira corrente política que eu mencionei é dos bonifácios, que tinham pouca representatividade política, mas queriam também a diminuição do poder do imperador e o estabelecimento de uma monarquia constitucional. Por 6 meses, essa Assembleia Constituinte esteve reunida, escrevendo, elaborando essa Constituição, que ditaria as regras do jogo sobre as quais o Brasil seguiria, né, jogaria o jogo político pelos anos subsequentes. E aí, bom, isso foi entre 1823 e 1824. Ah, o Dom Pedro quis dar uma olhada, deixa eu ver como que tá ficando o negócio aí, deixa eu dar uma olhada aqui que vocês estão fazendo. E ele não gostou nem um pouco do resultado, né? Daquelas medidas que procuravam restringir o seu poder, o desagradaram profundamente. Falou, pô, vocês estão me tirando, né? Que palhaçada é essa? Eu chamo a galera aqui, ponho num gabinete, num lugarzinho aí para vocês escreverem, tal e tal. E agora vocês me vêm com essa patifaria de querer restringir os meus poderes, de querer limitar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Vocês estão... some daqui, ó, some daqui. E aí ele dissolveu essa Assembleia Constituinte, esqueceu tudo aquilo e falou, ó, esqueçam essa palhaçada aí. Aí ele juntou 10 caras da sua mais íntima confiança para escrever uma nova Constituição.
Ó, aquilo ali, esqueçam, tá? Deixa pra lá. Escreve o negócio direitinho aí, vai. Vocês sabem o que eu quero, vocês sabem o que vai dar certo, o que vai funcionar. Então isso aí vocês escrevem. Esses 10 magistrados, esses 10 advogados mais próximos e absolutamente leais ao Dom Pedro I, né? No prazo de 40 dias. Os caras ficaram 6 meses. Uma junta de uma galera do país inteirinho. Ficou 6 meses tentando escrever, discutir, estabelecer regras que servissem para todo mundo. Sabe, dane-se. Aí o cara falou, junta 10 pessoas aí, escreva um negócio para mim em 40 dias. E escreveram. Essa segunda junta foi estabelecida, foi chamada em fevereiro de 1824. Em março já estava pronto. E ela foi outorgada. Essa Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, foi outorgada já em março de 1824. Nela, e aí ela estava mais de acordo com os pressupostos, estava mais do gosto do Dom Pedro I, e ela mantinha aquela divisão dos poderes proposta pelos iluministas, elaborada pelo Montesquieu, né? Do executivo, do legislativo, do judiciário, mas tinha uma peculiaridade, uma particularidade do caso brasileiro, que era um quarto poder. Um quarto poder. O poder moderador. O que fazia o poder moderador? O poder moderador era uma prerrogativa exclusiva do imperador, só o imperador exercia esse poder moderador, e ele podia interferir em todos os outros. Ele podia abrir e fechar as assembleias, ele podia nomear e desnomear quem ele quisesse, ele botava no poder e tirava do poder quem ele quisesse, aprovava ou reprovava as medidas, as atitudes tomadas por qualquer um dos outros 3 poderes. Então, estava tudo na mão dele. Entende? Então era mais ou menos uma monarquia absolutista. Ninguém estava acima do Dom Pedro I, muito embora havia essa Constituição. Então não pode chamar de monarquia absolutista, apesar de ser esse modelo o ideal para ele, né? Era essa a intenção dele, que fosse um regime de monarquia absolutista, com seu poder incontestado e absoluto. Então, observem e tenham em mente esse cenário inicial desses conflitos e desses eventos que se deram nesse comecinho de Primeira República, desde 1822 principalmente, até 23, 24, 25, com todas essas coisas acontecendo, essa luta pela independência interna ao próprio território, pelo reconhecimento das potências externas, pelo estabelecimento das regras que vão nortear a política e a estrutura política brasileira dali por diante. Então, fica desenhado, fica delineado esse cenário inicial do primeiro reinado. Inclusive, fique claro para vocês que isso já é o primeiro reinado, tá bom? Então é isso, gente. Façam as suas anotações, levantem as informações que foram versadas nessa aula. Quer ver, ó? Peguem uma folha de papel ou abram um bloco de notas e escrevam 10 coisas que eu falei nessa aula. E não é possível que vocês não encontrem 10 coisas que eu falei numa aula de meia hora. Então, vão pensando esses elementos, e não é para pegar frases soltas também, né? Pelo amor de Deus. Vocês entenderam o que eu estou pedindo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, perguntem para mim, a gente vai conversando. Mas elenquem, separem, escolham pelo menos 10 itens, 10 tópicos, 10 informações, 10 eventos sobre os quais eu tenho falado nessa aula aqui. A gente tem só essa aula e mais uma para acabar o bimestre. Na próxima a gente encerra esse período do primeiro reinado, que não foi muito duradouro, né? Foi talvez até meio frustrante. Mas então é isso, eu vou pedir alguma atividadezinha para vocês fazerem. Talvez eu peça até isso mesmo, para vocês me mandarem pelo plural, esses 10 itens, esses 10 tópicos que vocês tenham elaborado sobre essa aula. Aí vocês me mandam por lá e tá feita essa última atividade para contar como nota de vocês.
porque é isso que vai ser a nota de vocês esse bimestre, né? Isso aí é a prova de vocês, tá? Tendo terminado já essa apostila, façam os exercícios dela. A gente já fez as unidades 1, 2 e 3, façam os exercícios das unidades 1, 2 e 3, todos eles. Jogo rápido, atividade, tarefa, não sei o quê. E aí, terminando essa quarta, façam da quarta também. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer problema, falem comigo, a gente vai conversando, tá bom? Até mais.